mais importante de tudo, antes de escrever o nome do seu método, você precisa pensar qual que é o resultado esperado que ele gera. O que que seu método faz? Se eu chamar ele, se eu consumir ele, o que que ele me entrega? E aí o nome do seu método tem que estar relacionado ao resultado esperado. Pô, se o seu método ele faz uma pesquisa no banco pelo CPF do cliente, então você pode nomear o método como pesquisar cliente por CPF. Ou se a sua classe é que se chama cliente, cliente repository, por exemplo, é pesquisar por CPF. É simples assim. Se você entende o que seu método precisa fazer, você vai dar um nome específico, invariavelmente. Se você fizer o contrário, se você quiser pensar primeiro em como eu vou no banco, qual a query eu executo, porque quais são as condições, quais são os parâmetros, se você começar por aí, você vai escrever lá um consultar e vai escrever um monte de coisa lá. Provavelmente seu método vai continuar com o nome de consultar. E aí vai vir a pergunta: consultar o quê? Consultar com o quê? É por isso que métodos desse tipo têm zilhões de parâmetros. Quantas vezes você já não viu um método que chama consultar, um método que chama pesquisar, que tem 20 parâmetros? Porque a pesquisa tem 20 parâmetros de fato, né? Só que ao invés da gente segregar a pesquisa para ficar mais fácil de testar, a gente junta tudo em um método só que faz um monte de coisa. E aí você fica se perguntando por que seu método tem 200 linhas. É por isso, esse é o problema. Você está colocando nomes genéricos demais. Então presta atenção nisso daí. E a dica da linguagem ubíqua vale muito aqui. Ó. Quais palavras o seu cliente usa? Nos métodos, isso faz muita diferença, porque seu cliente usa muito as palavras de trabalho dele nos métodos, ali nas ações, né, nos verbos. Então, se a gente usa verbo para nomear o método, eu tenho certeza que seu cliente usa muitos verbos para descrever as coisas que ele faz no dia a dia. Ah, eu mando e-mail pro cliente e aí eu recebo uma planilha, eu faço um cálculo, eu executo essa rotina aqui, eu preencho esse relatório, depois eu analiso esse formulário. A todo momento ele está usando algum verbo para te falar o que ele faz. Então, no momento da sua análise, você tem uma grande oportunidade de pegar tudo que ele faz e como você modelaria as suas classes, quais são os métodos que ela tem que ter. Eu sei que às vezes fica parecendo que é muito distante, porque, mas quando ele fala é uma coisa que é um processo gigante, e aí meus métodos eles são atômicos, eles são pequenos, então, mas tudo isso faz parte de um desdobramento. Então, se, sei lá, analisar o relatório é uma tarefa muito comprida, muito longa que seu cliente executa, o que tem dentro dele é um detalhamento que você precisa tirar da cabeça do seu cliente e ele vai expressar para você em forma de verbo, do mesmo jeito. Mas como você faz a análise desse relatório? Primeiro eu pego aqui essa primeira linha, eu verifico qual é o ID do cliente, eu vejo se o pedido bate, e aí se bater, eu vou lá no estoque, pego o pedido e coloco dentro do pacote. Então veja que ele está usando os verbos, ele está te falando o que é. Presta mais atenção nisso, você vai ver que melhora muito.